Sejam bem-vindos à nossa reunião matinal hoje, quarta-feira, dia 14 de setembro. A gente vai passar por alguns destaques domésticos, como a CCJ aprovando uma emenda que pode conter a criação de partidos, os estados do Nordeste e do Norte reclamando, batendo de frente com Henrique Meirelles, pedindo resgate, senão eles vão declarar calamidade, e algumas fraudes nas doações para campanhas eleitorais. Na parte internacional a gente vai falar de alguns destaques vindo da Europa, indicadores por lá. Parte de empresas, hipermarcas, Oi. Parte de infraestrutura, a gente vai falar de vários destaques de empresas. E a Eletrobras também. Começando pela parte internacional aqui, a gente teve dois destaques de indicadores. Primeiro, produção industrial da zona do euro, que caiu 1,1%, quando a expectativa era de 1%. Ao longo do mês, a gente viu, esse dado, é de julho, já era esperado, os indicadores regionais já estavam ruins, os indicadores de produção industrial da Alemanha e da Holanda foram abaixo do esperado, e já estavam inclinando para uma produção industrial da zona do euro pior. Na comparação anual, a produção recuou 0,5%, aí sim um pouco menor do que a queda de 0,8% aguardada pelo mercado. Na Europa, ainda outro indicador, taxa de desemprego do Reino Unido, que passou de 5% para 4% no trimestre encerrado em julho, então já contempla um pouco, do período pós-Brexit. Mas, de qualquer forma, ainda é um remédio contra toda aquela tensão que acreditavam que depois do Brexit o mercado de trabalho são dos primeiros a ser impactados. Não, isso está acontecendo, mais uma notícia positiva vindo do Reino Unido. Na parte externa, as bolsas da Ásia fecharam em queda, reagindo aos dados de ontem, né? As bolsas por ontem fecharam muito mal, tanto nos futuros tanto em Nova York quanto na Europa. Então as bolsas asiáticas reagiram hoje. E hoje pela manhã, os futuros de Nova York e as bolsas da Europa estão sim em um território positivo, voltaram, mas de qualquer forma ainda um pouco cautelosos, dado que semana que vem a gente vai ter reunião do Fed. Na parte doméstica agora, alguns destaques bem interessantes, começando pelo CCJ, então a Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem a proposta apresentada pelos senadores Aécio Neves e Ricardo Ferraz, ambos do PSDB, a proposta de emenda constitucional, que ela estabelece o fim das coligações nas eleições proporcionais a partir de 2020 e a criação da cláusula de desempenho para acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita de rádio e TV. Agora a proposta segue para aprovação do plenário do Senado e os dois senadores acreditam que até o final de outubro eles conseguem aprovar por lá. Então essa proposta conteria um pouco a criação de partidos, diminuiria um pouco a quantidade de partidos hoje, considerada muito danosa para a democracia por diversos digamos assim, caciques dos principais partidos do Brasil. Outro destaque hoje nos jornais veio do Valor Econômico, eles atualizando o TSE, na verdade, está atualizando as identificações de irregularidades nas doações de campanha. O TSE diz que está fazendo isso constantemente para tentar evitar, né, que continuem isso, para inibir a prática. E pela segunda vez, agora já passou de 5 mil para 12 mil beneficiárias do Bolsa Família que estariam doando para campanhas. O número de mortos doadores de campanha saltou de 34 para 72 na segunda parcial e o de desempregados cresceu de 17 mil para 26 mil pessoas. Dentro dos 4 maiores benefícios, além dos destaques de vários beneficiários bem irregulares estarem doando para as campanhas, também a gente teve alguns destaques individuais, como uma pessoa que é beneficiária do Bolsa Família tendo repassado mais de 67 mil para uma doação de campanha, e uma pessoa que não trabalha desde 2010, nem é sócio de nenhuma empresa, tendo doando 97 mil para campanhas eleitorais. Então, diversas irregularidades só no Brasil. Outro destaque doméstico fica com os estados do Norte e do Nordeste. Ontem se reuniram com o Henrique Meirelles e falaram que tem apoio de 14 dos estados por lá, que vão declarar calamidade pública caso não sejam concedidos o seu benefício de 7 bilhões. Eles reclamam bastante que na negociação de renegociação das dívidas, eles foram muito prejudicados, que as contas por lá não estavam tão ruins, então eles não tiveram benefício algum, e eles falaram que podem mobilizar suas bancadas a não aprovar as medidas desejadas pelo governo, caso não consigam seu benefício. Eles falaram que o reajuste do judiciário tem um montante bem maior que os 7 bilhões que eles estão pleiteando,
então não vem justificativa para não estarem recebendo essa ajuda do governo. Vou chamar um intervalo, logo mais a gente volta com os destaques das empresas e muito mais. De voltas, agora começando rapidamente pelo fluxo de ontem, os locais terminaram o dia net vendedores de cerca de 7 milhões, destaques na compra para Cielo, Banco do Brasil, Embraer, Braskem, Qualicorp. Na média para Itaú e Sabesp. E nas duas pontas para Petro 4, Vale 5, Ambev e Bradesco. Vou chamar agora a Bruna com os destaques da empresa. Como você, Bruno? Obrigado, Gustavo, e bom dia, pessoal. Vamos começar por Eletrobras. O governo definiu hoje o preço mínimo para a venda da distribuidora de energia elétrica CELG para 1,7 bilhões. Lembrando que o leilão antigo foi realizado por um preço 40%, na verdade, desculpa, esse valor aqui é 40% menor do que o valor anterior que eles tinham definido, ou 1,1 bilhões menor em termos brutos. O valor que eles tinham colocado antes foi um dos motivos que levou os investidores a não se interessarem pelo negócio e foi tido como fora da realidade. Essa resolução nova que trouxe o valor da venda da CELG ainda não trouxe também a data de realização do leilão, mas a expectativa é que ele seja feito até março do ano que vem. E ainda sobre a Eletrobras, o IBAMA determinou a paralisação das atividades da empresa num complexo de usinas térmicas a carvão, que são localizadas na região do Rio Grande do Sul. E além disso, eles multaram a empresa em 75 milhões, ou mais do que isso, porque eles perceberam, na verdade, violações nos limites máximos de lançamento de óleos e graxas que podiam ser feitos pela usina da região. Passando para a CPFL. A Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, está inclinada a vender a parcela que ela tem na CPFL, que hoje é de 29,4%. Eles têm até meados de outubro para aceitar a oferta da State Grid, que ainda no início desse mês levou a parcela da Camargo Correia também na CPFL, que era de 23,6%. Só lembrando que o negócio foi fechado por um preço de R$ 25 por ação da CPFL Energia, e a State Grid também levou a participação que a CPFL, que a distribuidora tem na CPFL Energias Renováveis, que corresponde a 51,6%, e totalizando um valor aí de 6 bilhões de reais. Passando para infraestrutura. O governo vai disponibilizar 30 bilhões de reais para apoiar o financiamento de longo prazo dos projetos do Programa de Concessão de Infraestrutura. E desses 30, 18 devem vir do BNDES e 12 bilhões do FI-FGTS, que é o fundo de infra do FGTS. Só lembrando que na composição desse financiamento, 20% tem que ser capital próprio das empresas. Então, as debêntures podem financiar 80% do projeto, na verdade. E, além disso, eles também prevêem os empréstimos tradicionais do BNDES, que são balizados na taxa de longo prazo, que é a TJLP. Um pouquinho mais de detalhe, no caso dos aeroportos, por exemplo, os investimentos do primeiro ciclo podem receber até 40% de financiamento via TJLP. E, no caso de rodovia, esse valor pode ser de até 50%, na verdade. Passando para a Oi, a Farol confirmou o acordo com a Société Mondiale, que é o fundo ligado ao Nelson Tanuri. E, bom, agora esse executivo pode apontar 2 membros full-time para o conselho e 4 membros suplentes. E, de acordo com o broadcast, o Tanuri vai fazer parte do conselho, ele vai entrar como um dos 4 suplentes, como suplente do Marcos Duarte Santos, que foi um membro indicado pelo BNDES. E, por fim, só comentando rapidamente aqui de Hipermarcas, hoje o CAD deve julgar a operação que envolve a venda do negócio de preservativos da Hipermarcas para Reckitt Benckiser.
Só lembrando que essa transação aí provavelmente vai exceder o limite de concentração de mercado que o CAD permite. Então ele vai provavelmente envolver alguma restrição, vai colocar alguma restrição para a RB nesse caso. Provavelmente vai ter que vender algum dos negócios que ela já tem. Mas o julgamento vai ser hoje. E por hoje é só, pessoal. Bom dia aí para vocês. Obrigado, Bruna. Passando para os comentários da nossa área BTC de ontem, os destaques ficaram com Vale 5, Vale 3, Croton e Uzi Minas. Destaque também hoje para a agenda que o Banco Central ele reduziu a oferta de swap cambial reverso, que vinha sendo de 10 mil contratos para até 5 mil contratos, depois o câmbio depreciar bastante. Então isso deve provocar alguma mudança aí no dólar hoje. A gente se vê logo mais aqui às 11h45 no XP Connection. Vou estar aqui com o Celso Plácido. A gente vai comentar hoje sobre os principais desafios do governo Temer, tudo que ele está sinalizando agora nessa mudança de interinidade para governo efetivo até 2018. Então convido vocês a participarem do programa às 11h45 aqui na Infomoney. Até mais!